Fala aí, meu caro aluno, cara aluna. Vamos então para a questão agora número 77 da prova de Física da FUVEST 2020, primeira fase, prova versão V. Vamos agora para a questãozinha de eletromagnetismo, algumas reportagens, enfim, alguns artigos aí, alguns sites da internet dizem que essa seria uma das questões mais difíceis de física da prova. Eu discordo totalmente, eu acho que as questões que nós já vimos de cosmologia, de velocidade de escape, de resolução do pixel na foto do buraco negro são bem mais complexas do ponto de vista conceitual. Você não precisou fazer praticamente quase nenhuma conta para responder a pergunta, né? Mas, então fica aí meu registro. É uma questão simples, uma questão tranquila, onde você teria que saber as regrinhas básicas do eletromagnetismo, tá bom? Vamos ler então. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I conforme a figura. Então, solenoide é aquele aparato, né, aquele instrumento que simula artificialmente um ímã, né? Quando você tem um fio conduzindo corrente elétrica, você enrola ele num material que pode ser magnetizável ou não, né? Pode ser um núcleo de ferro ou qualquer outro objeto. O que acontece? Você vai criar um campo magnético aqui no meio, tá? E esse campo magnético vai obedecer a regrinha chamada regra da mão direita do ensino médio, uma acostumbração, né? Do ensino médio, né? Sem enfiar o dedão na corrente elétrica aí, abre os outros dedos, o resto dos dedos vai apontar para o campo, né? Então nessa configuração você teria um campo elétrico entrando aqui na esquerda, magnético entrando aqui na esquerda, e esse mesmo campo magnético saindo da direita, como seria um ímã, né? Seria um ímã norte-sul, né? Norte aqui do lado direito e sul do lado esquerdo. É isso, tá bom? Solenoide é nada mais que isso, uma forma de você artificialmente produzir um campo magnético, com a diferença que você pode controlar a intensidade dele controlando a corrente elétrica, tá bom? Revise isso aí, tá? Tem que saber para poder responder com tranquilidade a questão. Em um determinado instante, uma partícula com carga Q positiva, importante, desloca-se com velocidade instantânea V perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. Começou a falar do eixo do solenoide, perpendicular ao eixo do solenoide, você toma cuidado, vai lá e faz um desenho. Só que aqui, ele mesmo, o examinador, acho que na casa dele, quando estava fazendo esse problema lá, para pôr na prova da FUVEST, ele percebeu que começou a ficar, né, essa frase, esse primeiro parágrafo dele aí não está muito claro, né? Então ele mesmo já deu o desenho para você, para não escapar aí de maiores reclamações, né? Então aí, ó, a figura 2, ele põe o desenho embaixo, ilustra essa situação, olha que beleza. Em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Então se liga, o que está acontecendo aqui? Imagina que você está cortando esse solenoide no meio, sabe? Assim, longitudinalmente. Sabe? Você está cortando igual você corta uma salsicha assim para abrir ela e colocar no cachorro quente, sabe quando você corta a salsicha? Você está fazendo um corte longitudinal. Você não está cortando em rodelinha para fazer a salsicha frita na frigideira, sabe? Com cebola, sabe? Para fazer. Não é aquilo. Você está cortando para pôr no cachorro quente. É isso que aconteceu. O cara fez um corte longitudinal, certo? Fez um corte longitudinal. E a situação é essa aqui, ó. Então aqui você tem a corrente. Você tem correntes aqui, ó. Corrente que está bolinha com um pontinho no meio é a flecha saindo do papel. Então essas correntes estão saindo do plano do papel, estão saindo, estão indo para sua cara, tá? E aqui elas dão a volta no fio, ó, e aqui as flechinhas estão entrando no plano do papel. Então elas fazem assim, tchoin, 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 tá vendo? Tá saindo e entrando, tá? Ao longo do fio, beleza? E aí ele diz que essa carga elétrica positiva aí, ó, ele já falou, pôs aqui mais que, né, positiva a carga elétrica. Ela está com uma velocidade, tá? E ela está sendo movida aqui para a direita por esse campo elétrico. Bom, aí ele falou que não precisava falar aqui, né? Você está fazendo FUVEST, né? Então tem que saber. Isso aqui é para fora do papel, isso aqui é para dentro do papel, certo? No sentido do campo da corrente elétrica para dentro, para fora do papel, isso aqui é para dentro do papel. Beleza. Aí ele fala o seguinte: o diagrama que representa corretamente as forças elétrica e magnética atuando sobre a partícula é. Então, sobre aquela partícula vai aparecer uma força elétrica e uma magnética. Vai estar assim, alternativa A, assado, alternativa B, ó. Tá? Aí, ó, alternativa C, assim, alternativa D ou alternativa E. E aí, qual que você poria? Qual que você pôs na FUVEST, hein? Fala pra mim. Bom, o negócio é o seguinte, você vai ver que a resposta é a alternativa A. Por quê?
Vamos lá. Um esqueminha que eu fiz aqui. Vamos nessa. Então o que acontece aqui, ó? Então já falei, né? Regra da mão direita, você faz o seguinte: pega o seu dedão, pega a mão direita, abre assim, ó. Abre a mão assim, ó. Abre ela. Assim. Abre o dedão e os outros dedos também. Agora você vai enfiar o dedão. Não é onde você está pensando, não. Você vai enfiar o dedão na corrente elétrica, certo? Você enfia na corrente elétrica antes que o examinador da FUVEST enfie outra coisa em você, ó. É o seguinte: enfia o dedão na corrente elétrica, certo? E para onde apontar os seus outros dedos, 4 dedos abertos, é onde está o campo magnético. Essa é a tal da primeira regrinha da mão direita, ou segunda, terceira, tá? Para achar o campo magnético em um solenoide. Então você põe o dedão na corrente e a mão aberta vai apontar, os outros dedos vai apontar para o campo magnético. Beleza? Beleza. Então, na hora que você fizer isso aí, o que vai acontecer? Você colocar esse dedo, tá? Tanto do lado esquerdo da bobina aí, do solenoide, desculpa, subindo a corrente, aponta para a direita, como do lado direito você colocar o dedão descendo, também continua apontando para a direita. Ou seja, de fato o campo ele é um campo magnético da esquerda para a direita, tá? Dentro do solenoide é um campo magnético, dessa maneira. E a gente pode imaginar que isso é um ímã, tá? Né? Como já falei, o solenoide é uma forma de criar um ímã artificial, de maneira que onde sai o campo magnético é o norte e onde entra é o sul, sempre. E em volta você tem aquelas linhas de Faraday, né? Aquelas linhas de campo magnético aqui em volta. Beleza? Beleza. Aí eu reproduzi o esqueminha que o maninho fez aí no enunciado, em que estão as correntes elétricas, né? Saindo, né? Por essa parte superior do fio aí e entrando embaixo. Então tá amarrado assim, né? Tá enrolado assim, ó. Sai aqui por cima e entra aqui por baixo, né? Tá fazendo assim a corrente elétrica, né? O que acontece? Como já discutimos aí, regra da mão direita, o campo magnético tá da esquerda para a direita, tá? E vamos pensar numa coisa. Vamos lá. Ele falou no desenho que tem um campo elétrico, né? Tem um campo elétrico atuando sobre essa partícula de carga positiva que está com velocidade v. Veja bem, meu querido, força elétrica, não é força de Coulomb, é força elétrica. Força de Coulomb envolve duas carguinhas, lembra? De teste isoladas. Aqui é o seguinte, tem que lembrar o seguinte, é o seguinte, campo elétrico, pensa só numa coisa, campo elétrico negativo, uma carga negativa gera campo elétrico de aproximação e uma carga positiva gera campo elétrico de afastamento. O que significa isso? Significa o seguinte: se esse campo elétrico está apontando para a direita, tá? E a carga é positiva, olha só, o que diz a fórmula da força elétrica relacionada ao campo? Ó, força elétrica é carga vezes campo, né? O módulo do vetor força elétrica é igual a carga vezes o módulo do vetor campo magnético, o campo elétrico, certo? Então, você vai pegar o campo e vai multiplicar pela carga. O único jeito da força não estar na mesma direção e sentido, especialmente no mesmo sentido que o campo, está relacionado à carga da partícula. Se a carga é positiva, você concorda que a força vai ser um múltiplo do campo, né? Porque a carga é positiva. Então, se eu tenho o campo apontado para cá e a carga é positiva, que é o caso desse exercício, então a força elétrica, o vetor força elétrica está apontando para a mesma direção e sentido do campo elétrico, porque a carga é positiva. É o que acontece. Então a força elétrica já está para a direita. Olha que beleza, já matou isso. Se a carga fosse negativa, fica esperto com isso. Se a carga fosse negativa, tá? A força elétrica apontaria para um sentido contrário, mesma direção, mas um sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Se a carga fosse negativa, a força atuante sobre essa partícula, a força elétrica estaria para o outro lado, tá? Da direita para a esquerda, mas não, a força elétrica está aqui, ó, como eu desenhei, ó, tá vendo? A força elétrica está aqui. Tudo bem? Então não esqueça isso, tá? Então quer saber para onde está apontando a força? Veja para onde está apontando o campo e vice-versa, tá? Então se o campo está apontando, por exemplo, para cá, a carga elétrica que está submetida a esse campo é positiva, então a força está na mesma direção e sentido que ele. Belezinha, resolvido. Agora, se o campo, se a carga elétrica é negativa, o que vai acontecer? A força elétrica vai estar apontada para um sentido oposto
ao sentido no qual se encontra o campo elétrico, porque a força vai ter um sinal oposto, né? A força vai ficar menos Q vezes E. Então ela significa que ela está apontando para outro sentido. Só com isso, a gente já sabe então que a força elétrica está da esquerda para a direita. Vamos ver o que a gente mataria aqui. Pode ser a A, pode ser a D, pode ser a B. E eu já elimino a C e a E, tá vendo? A C e a E eu já elimino. Sobra a, B e D. Mas só com isso ainda assim você teria que chutar. Você não vai chutar, jamais. Então o que nós vamos fazer? Vamos lembrar agora da força magnética. É o seguinte, quando você tem uma partícula submetida a um campo magnético, é válido o produto vetorial. Falei um exercício aí para trás já, quando eu fui falar do exercício de física quântica, lembra da energia de Planck? Tivemos que achar as unidades dimensionais de energia. E a energia é força vezes deslocamento. Então lá na mecânica, por exemplo, a energia é definida como o produto escalar do vetor força vezes o vetor deslocamento. Ou seja, dois vetores, força e deslocamento, multiplicados nesse produto especial chamado produto escalar, resulta numa grandeza escalar. Força é vetor, distância é vetor, mas o resultado é energia, trabalho e energia que é escalar. Aqui, na força magnética, a força magnética é definida pelo produto vetorial. Só você dá uma revisadinha ali em vetores, em álgebra linear, ali no primeiro capítulo, introdução, você já vai saber isso, tá? Olha só, a força magnética ela é dada por isso aqui, ó, é módulo da carga ou a carga vezes o vetor multiplicado pelo vetor velocidade. Tudo isso aqui, esse primeiro vetor vetorial, né, quer dizer, um produto vetorial desse primeiro vetor que é a carga vezes escalar vezes vetor dá vetor. Então isso aqui é um vetor, esse primeiro aqui, ó, Q vezes V, né? Vetorial B, ou seja, um produto vetorial desse vetor aqui, o QV, vezes o vetor campo magnético. O resultado disso é o vetor força magnética, tá? Então o vetor força magnética ele é um produto vetorial do vetor velocidade vezes o vetor campo magnético. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte. Como é que você acha? Os caras, como não ensinam produto vetorial no ensino médio, os caras ficam com 10 regrinhas da mão esquerda, mão direita e tudo mais. Tá? É o seguinte, essas regras é tudo acochambração, não existe isso aí. É uma forma só de tentar ensinar as coisas para vocês no ensino médio, sem que vocês saibam o produto vetorial. É isso, no final das contas é isso. Tá? É mentira, entendeu? Se você souber produto vetorial é bem mais fácil. Por quê? Porque olha só. Bom, o módulo do produto vetorial é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo. Lembra que o módulo do produto escalar é módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, cosseno do ângulo, né? Produto escalar. No produto vetorial é um vezes o outro vezes o seno, tá bom? Como é que você acha para achar a direção e sentido da força magnética, então, do vetor resultante de um produto vetorial de dois vetores? Você faz o seguinte, é a famosa regra da mão direita. Você coloca o dedão no primeiro vetor, tá? Vou ensinar para vocês de um jeito que não precisa decorar 3 regras na mão esquerda, nada disso. Só entenda isso aqui. Produto vetorial. A força magnética é um produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético. E o módulo é aquela formulinha que você já sabe da força magnética, QVB seno θ. É isso porque o módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, seno do ângulo. É por isso que é aquela fórmula, se não te falaram, beleza? É o seguinte, enfia o dedão na velocidade. Onde que está a velocidade dessa bagaça? Né? Bom, esse corpo, ele tem velocidade, vamos ver aqui no enunciado. Ó, ele tem velocidade, né? A velocidade do corpo, ela está para dentro, é isso? Tá vendo aqui? Ó? A velocidade está para dentro do plano do papel, tá vendo isso? Cuidado, o campo elétrico está da esquerda para a direita e a velocidade está entrando no plano do papel. Então, se a velocidade está entrando no plano do papel, você vai colocar o dedão na velocidade, tá? Então, se a velocidade está entrando no plano do papel, ó, ela está entrando no plano do papel. Certo? O que você vai fazer?
você vai colocar, o dedão não, desculpa, você vai colocar os dedos abertos, presta atenção que é fácil, só presta atenção e você praticar. Coloca os 4 dedos abertos na velocidade, certo? Colocou, a velocidade está entrando no plano do papel. Então você coloca os 4 dedos abertos na velocidade, está entrando. E aí você fecha os dedos, tá? No sentido para onde está o campo magnético, segundo o vetor. A velocidade está entrando no plano do papel e o campo magnético está da esquerda para a direita. Então como é que você vai encontrar ele mais fácil? Pela sua mão, né? A geometria e anatomia da sua mão. Você vai colocar os 4 dedos abertos na velocidade e fecha nesse sentido assim, ó. Coloca na velocidade e fecha. Não tem como você fechar para o outro lado, você vai quebrar seus dedos, não tem como. Então, é anatomia humana, né? Somos primatas, homo sapiens sapiens. Então, você vai colocar a velocidade e vai fechar. A hora que você fechar, você vai encontrar o campo magnético aqui fechando, não vai? Certo? A hora que você fechar o dedão, para onde apontar o dedão é a força magnética. Eu vou repetir, você coloca os 4 dedos abertos na velocidade que está entrando no plano do papel, no enunciado da FUVEST, e fecha no sentido do campo magnético. Você fechou, o dedão aponta para baixo. Ele é a força magnética. Primeiro vetor, 4 dedos abertos, fecha no sentido do segundo vetor. O produto vetorial, ele é o dedão que resta. É isso, galera. Tá? Então, fazendo isso, você vai descobrir que a força magnética ela está para baixo. Logo, a única solução possível vai ser essa aqui. Ó. Velocidade entrando, campo elétrico para a direita, campo magnético para a direita, já achamos, força elétrica para a direita e pela regra da mão direita, força magnética para baixo, tá? Dessa maneira, né, vamos ter que ficar aí sim com, já tínhamos eliminado 2, né? Força elétrica poderia ser, portanto, A, D ou B. Como a força magnética está para baixo, a resposta é a alternativa A, tá? Então, campo elétrico, força elétrica, para a direita, da esquerda para a direita, e força magnética de cima para baixo, a alternativa A é a resposta, tá? É a resposta do probleminha 77 da FUVEST. Tá bom? Então, alternativa A. Revise esse problema com calma, a gente se vê na próxima aula. Valeu, até mais, um abraço.